Mais uma vez, obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui de volta à Universidade Federal do Rio, onde eu passei boa parte da minha vida, uma parte muito boa, da qual eu tenho muita saudade. Eu vou procurar hoje estabelecer, tentar dizer muito claramente a importância do conceito aristotélico de prudência, a definição da virtude da prudência, que é enaltecida tanto pelo Jonas como pelo Pierre Robin na questão de uma ética do dia de hoje frente ao avanço tecnológico e frente a todas as ameaças que podem provir de um descontrole nesse avanço. O Robin, ele retoma essa questão da prudência de Aristóteles, não só num livro que já se tornou um livro clássico sobre a própria prudência, mas aqui, no Problemas Aristotélicos, Filosofia Prática, tem uma série de artigos em que ele volta a essa questão da prudência e a gente entende claramente qual é a articulação que há entre o pensamento de Aristóteles e as questões abordadas pelo Hans Jonas. Todos os dois autores, tanto o Bank quanto o Hans Jonas, recomendam que não se deixe de lado nem se ignore o patrimônio das reflexões éticas que nos antecederam, mesmo que a situação histórica de hoje seja muito diferente daquela em que se elaboraram essas outras tradições. Nós estamos hoje enfrentando problemas inéditos que os antigos desconheciam, pela impossibilidade de intervir nos processos naturais com o poder que hoje nós temos, e então eles não pensaram numa série de questões que hoje nós precisamos enfrentar, mas deixaram subsídios ao refletir sobre as questões de sua época e que hoje a gente pode, de certa maneira, reler e rever, reinterpretando à luz dos problemas que nós temos hoje. Começo com a citação logo a primeira colocação do Hans Jonas no princípio responsabilidade, o Prometeu definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência confere forças jamais conhecidas, e a economia, seu impulso desenfreado, reclama uma ética que, por entraves livremente consentidos, impeça o poder do homem de tornar-se uma maldição para ele mesmo. Ou seja, de novo, uma inscrição da questão da técnica, da questão da produção, na questão da ética. Que isso justamente foi o que fez Aristóteles, e a Hannah Arendt chama muita atenção sobre a inversão que ocorreu na idade contemporânea. A técnica se desvencilhou totalmente desse limite ético, reivindicando uma autonomia absoluta, e agora nós vemos as consequências disso, vivemos as consequências disso, e a necessidade de, novamente, restabelecer aquela hierarquia proposta por Aristóteles entre a praxis, que seria a parte da ética, em relação à técne, que seria a parte da produção da tecnologia. Então, para compreender a ação humana, tentando resumir ao máximo o pensamento de Aristóteles, o que corre sempre o risco de ficar numa certa superficialidade, o Aristóteles vai reconhecer dois grandes planos na realidade. O plano do necessário, do eterno, do imutável, se nós quisermos, do divino, onde há um movimento circular contínuo, onde o tempo não entra, e um outro plano, que é o plano da realidade material, singular, mutável, sujeita à corrupção, sujeita ao movimento, sujeita ao tempo. Então, esses dois planos que ele diferencia na metafísica vão se rebater
em todos os planos do pensamento de Aristóteles. Tá? Você tem, de um lado, essa realidade eterna, imutável e universal, e, de outro lado, o mundo das vicissitudes humanas. E é dentro desse amplo quadro que a reflexão sobre a prudência se coloca. A apropriação do pensamento de Aristóteles pela escolástica, pela dogmática cristã, dizendo melhor, obscureceu algumas questões fundamentais, alguns conceitos do pensamento aristotélico que passaram a ser interpretados de forma a compatibilizar o pensamento de Aristóteles com a dogmática cristã. Ora, a ética cristã é uma ética da salvação. Ela supõe a obediência às leis divinas, né? Então, é uma ética do fiel. Se eu quero salvar a minha alma do pecado, né, eu preciso de obedecer às leis divinas, às leis da Igreja, para conseguir, então, a salvação da minha alma. A obediência é uma virtude desconhecida por Aristóteles. Tá? Obediência é uma característica do escravo que não sabe pensar por si e que, então, pertence ao outro e obedece às decisões do outro, não se pertence a si mesmo. O ideal ético, não só de Aristóteles, mas isso ele pega em toda a Grécia, seria o ideal da autonomia, tá? Em que cada um absorve em si mesmo a lei é a sua própria lei, autonomos, né? De tal forma que ele obedece a si mesmo em suas decisões, e todo o investimento da cidade deve ser na formação de cidadãos autônomos que se comportam como lei para si mesmo. Se nós conseguíssemos esse ideal utópico de Aristóteles, né, não seria preciso a polícia, não seria preciso nem sequer o Estado, né? Cada um se comportando como lei para si mesmo, todos os problemas da convivência no interior da polis estariam resolvidos. Mas esse pensamento de Aristóteles ele foi obscurecido, inclusive quando se trata de um conceito central para a questão da prudência, que Aristóteles identifica com a orthos logos. Logos é uma palavra que, em grego, tem uma pluralidade de significados. Né? Há uma conferência do Heidegger sobre isso, em que ele mostra as várias possibilidades de compreender o logos, como proporção, como razão, como lei, como nexo, como leitura, como laço. Né? Então, há todo um leque de significados ligados a esse termo logos. E a tradução de logos por boa regra, como é a tradução tradicional dessa expressão, fica difícil da gente entender por que Aristóteles identifica a prudência com a boa regra, se a prudência se exercita exatamente onde não há regra. É onde não há regra é que eu preciso da prudência para saber como agir. Então, essa tradução, né, ela vai comprometer, muitas vezes, a compreensão do que seja a prudência de Aristóteles, e o grande mérito de Aubank foi de mostrar essa outra forma de ler a prudência e que torna a prudência altamente, como é que eu diria, fecunda no pensamento ético da atualidade. A tradução por boa regra do orthos logos, né, o Aubank chama a atenção de que, mesmo aceitando a tradução por boa regra, que ele continua a manter essa mesma expressão, mas ele chama a atenção de que Aristóteles aqui se refere ao logos como logístico e não como lógico. Tá? Os termos em grego são logísticos e lógicos. Quer dizer, o logos da prudência é um logos logístico. Quer dizer, é
os passos a serem dados, as escolhas a serem feitas, os caminhos a serem tomados, né? E não uma dedução lógica, se, dado que, e então segue-se necessariamente que, o que seria a aplicação de uma norma ao caso concreto e que não demandaria, né, o desenvolvimento da prudência como uma virtude do cidadão. Tá? Bom. Hã? Ele usou logos, não posso fazer nada. E é um termo da língua, né, usado em vários sentidos e que tem essa polissemia. O Heidegger diz que o sentido mais cotidiano era para o laço que ata o feixe da colheita. Quando colhe o feno, né, que amarra, faz aquelas amarrações, que isso seria chamado de logos. Então, o que reúne, o que abraça, o que articula, o que impõe um nexo, o que descobre um nexo, né? Então, toda a dificuldade, né, seria de como exercer essa virtude, né, que percebe a boa conexão, tá? Que faz a boa leitura da realidade para saber onde intervir com a ação. Tá? Então, essa divisão do âmbito do eterno, do imutável, do necessário, e o âmbito dominado pelo movimento, tempo, a geração e corrupção, se reflete no próprio homem, que conhece o universal, mas age no concreto e no individual. Assim é que Aristóteles distingue entre as faculdades intelectuais do homem aquela voltada para a pura contemplação do universal, do eterno e do imutável, que tem como objeto as coisas que são imutáveis em si mesmo e onde a ação do homem não pode intervir de maneira nenhuma, né? E o campo onde o homem se encontra, que é o campo do contingente, o campo do mutável, o campo do temporal, né, onde o homem pode mudar o curso dos acontecimentos e onde se exige dele a deliberação e a escolha. Eu estava pensando na primeira palestra, né, da vida animal, dessa autonomia crescente, e quanto mais existe autonomia, mais necessidade de deliberação e escolha, mais risco, como você disse, né, mais risco. O que é visado na ação são atos singulares, aí citando Aristóteles. Todos os objetos da ação pertencem ao âmbito do singular, dos termos últimos. E é aqui, nesse campo da ação do homem, com aquilo que pode ser diferente do que é, que pode ser gerado ou corrompido, que ele vai diferenciar a ação do homem em dois planos. O plano da praxis, o plano da ação, o plano das interrelações das interrelações humanas, né, e o plano da técnica, da arte, da produção, do fazer. E ele vai diferenciar claramente esses dois planos. Uma coisa é agir, outra coisa é fazer. O fazer apela a um conjunto de potencialidades humanas diferente daqueles que são solicitados pelo agir. No fazer, na técnica, na produção, eu tenho uma linearidade, eu tenho uma causalidade que, dada a causa, eu chego ao efeito, então eu posso agir como causa para obter tal efeito, tá? E eu, em consequência, vou ter uma determinada obra que vai ser avaliada em termos de eficiência ou não. Eu consegui ou não obter o efeito que deriva daquela causa. Então, é um processo linear, um processo que obedece à causalidade, tá? Um processo intermediário entre a pura empiria, a pura experiência e a ciência.
na metafísica, quando Aristóteles começa a desenhar o que seria esse projeto de uma ciência primeira, né, ele começa com a sensação, depois a memória, sensação e memória geram experiência, a experiência produz a arte, e, acima da arte, nós temos a ciência, e uma ciência maior que englobaria todo o resto, que seria, então, o que nós chamamos metafísica. Não entra a praxis aqui, não entra a opinião aqui. E, em Platão, a gente tinha uma passagem da opinião para a ciência. A ciência era considerada a opinião correta. A opinião que foi submetida ao processo dialético, né, foi depurada das suas contradições e dos seus erros, a opinião verdadeira equivalia à ciência. Em Aristóteles, nós temos uma ruptura entre o plano da doxa, o plano da opinião e o plano da ciência. O plano da ciência é o plano da demonstração, é o plano da lógica, é o plano da certeza. E o plano da praxis, o plano da opinião, é o plano da incerteza, o plano da contingência, o plano da temporalidade. E nós não temos o domínio do futuro. Então, a nossa decisão, a nossa deliberação, as nossas escolhas, nunca dizem respeito ao passado. Dizem respeito ao futuro, que pode ser ou não. E daí toda a nossa dificuldade, né, de saber como levar a uma boa decisão, como uma boa deliberação, como capacitar para uma boa deliberação e uma boa decisão, porque é disso que vai depender a vida boa do homem enquanto animal político, destinado a viver numa comunidade sem a qual ele não sobrevive, né? Então, o fato dele ser um animal político, o fato dele não sobreviver sem a articulação com os outros homens, né, vai exigir toda uma formação, todo um aprendizado, né, em que ele diz que o homem aprende a ser homem. E o exemplo que ele dá é interessante, porque ele diz, ele retoma uma passagem do Protágoras, do Platão, né, no diálogo dele, Protágoras, em que há uma discussão com Sócrates e Protágoras se é possível ou não possível ensinar a virtude, né? E o Protágoras vira para o Sócrates e diz: quem te ensinou a falar grego? Você está procurando um professor de virtude como se você estivesse procurando quem te ensinou a falar grego. Você aprendeu grego com todo mundo, né? É a cidade como um todo, é a comunidade como um todo que ensina a falar grego. E o Aristóteles toma esse exemplo com relação à virtude. Quem é que ensina a virtude? Não é uma lei divina, não é uma revelação, não é uma autoridade, não é uma consciência do dever universal, né? É o homem que se ensina a ser homem. E daí todo o paradoxo e todo o drama em que se encontra o ser humano. Ele tem que aprender a ser homem com ele mesmo. Ele vai, no campo da poiesis, no campo da produção, né, ele tem um caminho a seguir, tá? Ele tem uma técnica, como hoje nós dizemos, tem uma arte que se aprende, que se ensina, que se transmite, né? Os próprios escravos podem ser muito bons na arte. Fídias era um escravo, né? Então, é uma habilidade que você transmite, que você, por treinamento, por adestramento, você transmite ao outro. Na praxis, o mesmo não acontece, né? Então, toda a questão da ética de Aristóteles, né, é de como formar esse cidadão, né, para que ele haja de tal maneira que seja possível a convivência no interior da cidade, né, essa vida boa, essa boa ação no campo da existência em comum, né, da existência em comunidade.
Uma outra característica que diferencia a arte, a técnica da praxis, né, é que, enquanto os efeitos da técnica se fazem sentir no objeto produzido, os efeitos da praxis são vistos no sujeito que age. Aquilo que nós precisamos aprender para fazer, nós só aprendemos fazendo. Então, a conquista da virtude é fruto de esforço e exercício. Para ser corajoso, é preciso praticar atos de coragem. Para ser justo, é preciso exercer a justiça. Quem dá a medida da justiça é o justo. Então, nós temos, de novo, aqui essa circularidade. Eu não consigo definir a virtude sem fazer apelo à justiça. A virtude é a justa medida entre o excesso e a falta. E o que é a justiça? A justiça é a dimensão social da virtude. Então, petição de princípio, círculo vicioso. E Aristóteles diz, é isso mesmo. Não há como fugir dessa circularidade. Ela opera no vazio, sim. O homem só conta com o homem para decidir o seu destino. E é toda a fragilidade do ser humano que se insere aí. Então, essa ética, ela só se sustenta, né, sobre o próprio homem, sobre o modo como o homem, historicamente, ou pelas tradições antigas e pelas gerações que se sucederam, como é que ele operou, como é que ele agiu, como é que ele se relacionou, e que patrimônio foi esse que ele nos legou e com o qual nós podemos aprender. Então, o papel dos poetas, o papel das tragédias, né, é o de apresentar modelos. É de ser corajoso como Aquiles, ser astucioso como Ulisses, ser justo como Péricles, ser sábio como Sócrates. Então, o próprio enaltecimento que a cidade faz dos seus heróis, dos seus personagens, oferece um parâmetro, oferece um guia, oferece uma medida que não vem de outra parte a não ser do próprio homem, da própria cidade. Então, é por isso, não é, que a virtude da prudência ela é absolutamente central dentro da ética aristotélica. Por quê? Ampliando um pouco, a ética aristotélica é uma ética antropocêntrica, quer dizer, é a ética das relações dos homens entre si, de como agenciar o seu habitat no mundo, de como agenciar a sua convivência, né? É isso que interessa a Aristóteles. Mas essa ética ela vai se apoiar também, e é nisso que a gente se aproxima do Hans Jonas, né? Ela vai se articular também com uma biologia filosófica. E o Jonas diz que a De Anima é o primeiro livro de biologia filosófica que foi escrito, né? Então, o estudo da alma em geral, o estudo da natureza em geral, né? Aristóteles vai perceber que as diversas formas que nós encontramos na natureza, que determinam cada ser a ser o que ele é, elas são hierarquicamente distribuídas. Quer dizer, existem formas mais complexas, mais autônomas, né? E existem formas menos autônomas, mais simples. Então, o primeiro grau, o mineral, depois o vegetal, depois o animal, depois o humano, com as mesmas características que o Hans Jonas, que a sua conferência foi exatamente o que o Aristóteles identifica. A sensação, a reprodução, depois a locomoção, o movimento, a percepção, tudo isso, a emoção no animal, né? Só o que ele diz, e que aí é que a gente faz a articulação com a ética, é que as formas superiores,
elas absorvem em si as formas inferiores e elas não subsistem sem essas formas inferiores. Por mais que o pensamento seja autônomo em relação às funções vegetativas, se eu não respirar ou se eu não comer, eu vou morrer e não vou mais pensar. Então, elas vão se recobrindo e as formas superiores vão absorvendo e exigindo as formas inferiores. Então, na alma do homem, ele vai encontrar funções que são exclusivas do homem, funções que ele guarda como semelhantes ao mineral, né? Funções semelhantes, compartilhadas com o vegetal, né? Porque nós nos alimentamos e nós nos reproduzimos, funções que ele compartilha com o animal, nós nos locomovemos em busca do alimento, nós temos emoções, sentimentos, né? Nós buscamos o prazer e fugimos da dor. Então, uma série de coisas nós compartilhamos com os animais, e há algo que é exclusivo do ser humano, que é o nível do simbólico, que é o nível da linguagem, que é o nível da deliberação, que é o nível da escolha, tá? Em que isso só, dessa escolha deliberada, nós só encontramos no homem. E exatamente, né, porque o homem, essa autonomia do homem, né, em relação às outras formas, exige dele essa deliberação e escolha. A espécie de aranha que faz a teia, ela faz a teia determinada, hoje nós dizemos pelos seus genes, né, pela sua forma substancial. Então, se é o pássaro, o João de Barro, ele vai fazer a casa daquela forma, daquele formato, com aquela. Se é um coleiro, ou se é um sabiá, vai ser um ninho. Você vê o ninho, você diz se é um ninho de sabiá, ou isso é um ninho de coleiro, ou isso é um ninho de João de Barro, enfim. Né? O comportamento é determinado pela espécie. Tá? Quando nós chegamos no homem, ele escolhe, ele delibera. E Aristóteles vai dizer que, para isso, ele tem o intelecto. Tá? Para isso, ele tem a capacidade de pensar. Para isso, ele tem a nous, que, por sua vez, também se divide em duas potencialidades diferentes. A nous teorética, né, voltada para o conhecimento dos princípios imutáveis, do ser eterno, né, e o intelecto prático, que é o que determina a ação. Tá? E a cada uma dessas potencialidades do intelecto, teórica e prática, vai aparecer uma virtude específica dessa função. O intelecto teórico, a virtude desse intelecto é a sofia, é a sabedoria. É o conhecimento desinteressado de busca do universal, que um filósofo americano, Hort, chama o ponto de vista do olho de Deus. Né? E Aristóteles diz que essa ciência é a mais divina, porque só Deus pode ter, e que é a ciência que busca o conhecimento de Deus. Né? E a outra virtude da parte prática é justamente a prudência. Tá? É justamente a prudência. Ou seja, mas essa prudência, para se exercer, ela precisa das virtudes morais, ela precisa da contenção da paixão. Nós compartilhamos com os animais os impulsos, as paixões, buscamos o prazer, fugimos da dor, né? Eu não consigo ser prudente se eu não dominar essas pulsões animais, essas pulsões que eu compartilho com os animais. Né? Então, esse acavalamento, essa impossibilidade de você separar uma coisa da outra, né, é que torna tão complexa e tão
complicada, né, a ação moral e a busca de uma formação do cidadão, né. Tem uma citação do Hans Jonas sobre essa questão das formas, de como elas trabalham juntas, de como uma absorve a outra. Eu digo, a ideia aristotélica de uma construção estratificada, de um progressivo depositar-se de camadas, cada camada mais elevada, dependendo das mais baixas, e todas as inferiores sendo conservadas na que, no momento, é a mais elevada, sempre se comprovará como imprescindível. Aristóteles não é um evolucionista. Para ele, essas espécies, o mundo sempre foi, é e será como ele é. Ele não tem a ideia da evolução, embora faltasse um passo para isso, né? Porque ele tem a noção dessa escala de perfeição crescente que ele encontra na natureza. Ele vê a natureza teleologicamente orientada e repete N vezes: a natureza não faz nada em vão. A natureza não faz nada em vão. Tudo que acontece na natureza tem sua razão de ser, né? E, na natureza humana, também deve haver uma obra própria do homem. Tá? Ele pergunta, será que a natureza liberou o homem de uma obra própria a ser construída, quando todos os outros entes da natureza têm sua própria obra, né? E aí a resposta que ele dá é que a obra do homem é o próprio homem. Tá? A obra do homem é o próprio homem. E isso é a grandeza e isso é a fragilidade. Tá? Quer dizer, porque ele pode não se construir, né, que é o que ele identifica no que ele chama da natureza escrava, né? Aqueles povos que não chegaram à plenitude da sua realização, que estão submetidos à violência, que estão submetidos ao terror, que estão submetidos à força, que não sabem discutir, que não sabem deliberar, que não sabem dialogar, que não sabem estabelecer uma lei, né, e que são obrigados a se submeter à violência do tirano, né. Então, a partir dessa visão do homem construído pelo próprio homem, né, que essa ética ela se forma aí, né, é toda a originalidade da ética de Aristóteles, né, que o Banco chama atenção para essa questão dela estar suspensa no vazio. É a leitura de herança heideggeriana, é a leitura do Bank também, né. Não há um princípio do qual deduzir normas éticas para serem aplicadas na realidade. Não há esse socorro. O homem só conta consigo mesmo para lidar com a sua vida, para se organizar em comunidade. Tá? E daí a importância do desenvolvimento de todas as virtudes, né, para que ele seja não só capaz de se autocontrolar e daí ter autonomia nas suas escolhas, né, porque quem não tem o domínio sobre os seus impulsos, sobre os seus afetos, ele é muito mais vulnerável, muito mais frágil diante da ação do outro, né? Então, para conquistar essa autonomia, ele precisa de conquistar um autodomínio, e esse autodomínio é o que ele precisa para exercer a prudência. Só uma última coisa que é fundamental, né? Quando Aristóteles faz essa análise da alma humana, daquilo que move o homem, de como ele age, né? Ele, no De Anima, na Ética, nos dois textos, ele faz uma constatação de que o que move o homem não é o intelecto. Ao contrário do que Sócrates acreditava, né, que o erro deriva da ignorância, que se o homem conhece o bem, ele não pode deixar de agir bem. Aristóteles vê aí um distanciamento entre o conhecimento e a ação e a necessidade da mediação do desejo. Tá? Do desejo. Mas desejo que no homem não é mais o desejo do animal.
Ele é o desejo raciocinante ou ele é o raciocínio desejante? As duas coisas têm que estar combinadas para que seja realmente um desejo humano. Tá? E é esse desejo que move o homem. E como despertar o desejo? Quem souber... Como despertar o desejo do bem. Né? E é todo o drama que nós vivemos, em última análise, né? E que a gente encontra no velho Aristóteles. Eu achei incrível, porque na introdução do De Anima, a gente sempre tem a tendência de opor Aristóteles a Darwin. Né? Aristóteles, das espécies fixas do universo imutável, e Darwin com a teoria da evolução. Então, botou Aristóteles para trás, acabou Aristóteles por conta... Aí tem uma carta do Darwin para um tradutor dos Parva Naturalia, que são as obras que Aristóteles faz de estudo da natureza mesmo, do movimento dos animais, do sono, da melancolia, enfim, vários textos pequenos sobre a natureza, e que tinham sido traduzidos por eu não me lembro agora o nome da pessoa. E o Darwin escreve a ele agradecendo e dizendo: eu conhecia Aristóteles por citações, e os meus ídolos eram o Cuvier e o... Desculpem, mas a memória, com a idade, já não é mais a mesma. Então, os dois ídolos dele eram fulano e Beltrano, grande cientista, e que ele tinha descoberto que eles eram apenas alunos secundaristas quando comparados a Aristóteles. Então, quer dizer, toda essa noção que a gente tem, né, de que Aristóteles ficou para trás porque o Darwin fez novo, e ele diz: eu descobri o quanto nós devemos a Aristóteles, muito além do que eu imaginava, né, o quanto nós devemos a Aristóteles na concepção de mundo que nós temos. Eu acho que eu não cheguei a fechar o tema, mas, enfim, espero ter despertado o desejo de vocês saberem um pouco mais. E agradeço a atenção. Rapidinho, obrigado, professora. Foi maravilhoso, assim, principalmente comparar o Jonas com... Assim, a gente se vê no Aristóteles, né? Mais ou menos, ver o Jonas do Aristóteles. Fiquei com se eu entendi bem, quer dizer, existe o âmbito da prática, o âmbito da produção, o âmbito da prática, o âmbito do agir, da produção, do fazer. A prudência estaria no âmbito da prática. Bom, aí que começa uma questão para mim, porque para o Jonas, parece que não há mais essa distinção, quando você pensa do ponto de vista da tecnologia, entre o agir e o fazer. Porque o agir, porque primeiro já não há mais distinção entre saber e fazer, quer dizer, saber já está totalmente designado pelo fazer, então vamos dizer assim, esse tecnicismo do fazer. Aí estou eu, professor de filosofia, tentando convencer o menino de engenharia que ele pode ler Aristóteles, porque, né, para que a verdade? O Aristóteles diria, bom, só para contemplar o ser, ou para realizar-se como ser humano. E ele diz, né, o menino não quer saber disso, porque ele quer aplicar logo esse saber no fazer. E também porque o poder nunca é poder como potência, mas é justamente poder sempre em ação. Então, esse poder em ação está sempre já... Quer dizer, aquela famosa ideia do Jonas, quer dizer, não existe uma diferença entre respirar e poder respirar. E isso leva o Jonas a uma prudência, então, que é no uso do fazer, no âmbito do fazer, portanto, no âmbito da produção. Se você pensar a técnica em Jonas como modo de produção, então, nesse sentido, eu acho que ele é diferente de Heidegger. Se Heidegger pensa a técnica como modo de conhecimento, né, o Jonas está muito... Quando ele conta a história da técnica, conta o meio como um modo de produção. Bom, se é assim, então, quer dizer que a prudência tem uma aplicação no âmbito da produção, no âmbito produtivo. E a prudência do Jonas, ele diz muito lá no Técnica, Medicina e Ética, acho que no capítulo 4 ou 5, sobre essa ideia de que não é só que eu tenho que ser prudente no uso do poder, mas eu também tenho que ser prudente na aquisição do poder. E isso é mais problemático, ele diz, porque nós temos todo mundo que acha que nós temos que ter mais poder, mais poder, mais poder. E isso me leva também para uma outra questão, que é a prudência, então. Sempre as pessoas, aí um pouco, talvez, Tomás de Aquino, lendo Aristóteles, sobre a noção de prudência, porque muitos vão por essa ideia do medo, né? Então, Jonas está dizendo, a prudência é não fazer.
E também não é isso, né? Quer dizer, a Não, é prudência é fazer. fazer o certo, É. não é não fazer. Então, enfim, não sei o que a senhora pensa sobre isso, assim, sobre essa questão, né? Olha, eu acho que o problema justamente que é apontado pela Hannah Arendt, né, na vida ativa e vida é retomar essa separação que Aristóteles faz entre o fazer e o agir e mostrar como aquilo que Aristóteles pensava, que o agir é mais próprio do homem, mais digno do homem, do que a técnica, né? E que, portanto, é a função que deveria presidir, né? E conter a outra, isso hoje se inverteu. Então, a técnica obedece a uma lógica própria, né? O Gilbert Rotois, ele diz muito isso, né? Quer dizer, ela tem uma lógica interna própria que cria necessidades que ela trabalha para satisfazer necessidades que ela mesma criou, né? A lógica da bicicleta, se parar, cai, né? Então, a gente não tem mais como parar esse processo. E daí a urgência, né, de reescrever isso no plano da ética. E é toda a dificuldade, né? E o Hobbes, né, com essa questão, ele diz: o poder só se mantém às custas de mais poder. Para o poder se manter, ele precisa cada vez mais poder. Então, é isso que desafia a gente de como encontrar uma saída para essa situação que se desencadeou, né? Não sei se... Eu quero partilhar um pouco da angústia que dá quando a gente começa a ouvir Aristóteles, né? Não sei se vocês sentem um pouco isso também, porque tentar ensinar filosofia, eu imagino como seja o professor de filosofia, tentar introduzir esses conceitos de escolha, de virtude em jovens do século XXI, né? Eu acho que deve ser muito complicado. Eu não sou professor de filosofia, mas imagino que seja um sofrimento muito grande. Até porque, quando se diz assim, nós somos responsáveis, devemos, pela virtude, ser responsáveis pelas nossas escolhas, né? Nós não escolhemos as coisas hoje estão prontas. Eu, quando penso em comprar um telefone, esse telefone já está pronto no modelo, que aí eu compro esse telefone, saio feliz, daqui a 2 anos a memória dele acabou, por causa... 2 anos? Não, o meu está durando 2 anos, mas para a questão daquela obsolescência programada, você tem que trocar, não adianta nem levar a loja pedindo para aumentar a memória, porque não funciona, não cabe mais. Então não tem escolha. Quer dizer, então eu imagino o seguinte: nós, esse homem que nós somos, aí eu já vou voar lá para tentar me calçar em Nietzsche. Acho que esse modelo de homem que está, é uma dúvida que eu tenho. Não cabe mais na gente esses fundamentos aristotélicos para tentar buscar apoio na filosofia aristotélica. Eu não consigo ver. Eu me encanto, eu tento buscar, né? Mas eu não me encanto. Eu acho que a gente está mais para Nietzsche, para esse novo homem que vai se desenhar a partir do século XXI com a tecnologia, do que tentar buscar os fundamentos em Aristóteles. Não, o que eu vejo é o seguinte: é claro que a gente Aristóteles não é um autor contemporâneo. Então, as questões que nós enfrentamos hoje, ele muitas vezes não responde. Ele não tem conhecimento do inconsciente, por exemplo. Toda a vida do homem se passa no plano da consciência. Então, as escolhas, como você fala, seriam sempre escolhas conscientes. A gente sabe que isso, depois da psicanálise, depois do Freud, não é mais, né? Mas o que eu vejo como válido no Aristóteles, né, é essa que é o que o Heidegger também retoma. É não recuar diante da angústia. É isso. Aquilo que você falou do acontecimento, do puro acontecimento. É isso. A nossa situação é essa. Nós temos que nos construir de alguma forma. Né? Nós somos responsáveis por nós mesmos. O que... Bom.
Quem é responsável por você? Olha, cuidado. Bom, então agradecemos a participação da professora Maria do Carmo, com a sua exposição sempre brilhante. Obrigada.